Olá, amigos. Eu sou Francisco Carlos Teixeira da Silva, da UFRJ, e estou aqui para conversar com vocês sobre coisas do nosso tempo, né? Desse tempo presente. E eu ando muito preocupado, verdadeiramente bastante preocupado, com o rumo da grande política, da grande estratégia, da grande política mundial. Hoje em dia temos 3 pontos que poderíamos chamar hot points, pontos, né, emergenciais de uma crise de grandes proporções que talvez nós não possamos mais controlar. Me refiro à guerra na Ucrânia, me refiro à tentativa de invasão da Venezuela, né, e talvez da Colômbia, né, e me refiro ao Estreito de Taiwan, onde um novo governo de extrema-direita do Japão deslocou tropas e mísseis para ilhas muito próximas do Estreito de Taiwan, separando a China Popular da República da China e intervindo, assim, em assuntos internos da República Popular da China. Bom, começando pela questão da Venezuela. É evidente que todos os argumentos de Donald Trump, inclusive sobre vários outros aspectos e campos, né, é ardiloso, é absolutamente falso e profundamente arrogante. A Venezuela não é uma porta de entrada de drogas no México. A questão das drogas são absolutamente contemporâneas e muito duras, é verdade. E nós temos que combater porque drogas fazem estragos tremendos no tecido social e nas vidas, nas trajetórias individuais das pessoas. Além de tudo, esses grandes cartéis agem como grandes cartéis internacionais do grande capital, inclusive, como vimos no caso Faria Lima, com simbiose com um grande capital especulativo típico do capitalismo. Então não há nenhuma benevolência com traficantes aí. Isso não se confunde com um cigarro de maconha ou uso medicinal de cannabis. É algo muito perigoso, pesado e típico do capitalismo, e que usa métodos de gangster que também se usa no capitalismo. Então, o argumento central de Trump, que a Venezuela é a porta de entrada, é mentiroso, ele próprio sabe. Né? Outros países, inclusive o vizinho México, né, são elementos muito mais difíceis. Mas bombardear o México, bombardear navios do México ou capturar navios do México seria algo estrondoso ali, porque a capacidade também de resposta do México é maior. Mas notemos, a capacidade de resposta da Venezuela não é pequena. Ela está armada com aviões muito modernos, caças de combate muito modernos e mísseis terra-ar, terra-terra, né, e ar-terra, que podem causar grandes prejuízos, né? Por exemplo, a frota americana, esse monstro gigantesco, Gerald Ford, maior navio aeródromo do mundo, né? Mas também uma coisa fundamental. A Venezuela tem capacidade de destruir instalações americanas no Canal do Panamá, inclusive paralisar o Canal do Panamá, criando uma crise, inclusive para a economia americana, de grandes proporções nesse sentido. Então, a Venezuela está tendo um comportamento discreto, já ofereceu várias alternativas, né? Mas os Estados Unidos está nessa nova edição da doutrina Monroe, tentando, né, estabelecer seu domínio completo sobre o hemisfério ocidental, né, sobre as Américas. É a tentativa de tomar a Groenlândia, anexar o Canadá como um Estado, retomar o Canal do Panamá, estabelecer regimes servis na Venezuela e na Colômbia, mudar o governo, ameaçar a economia do Brasil, né, alianças com a extrema-direita na Argentina, no Paraguai, na Bolívia e por aí vai. Então é uma estratégia americana e que visa, de um lado, assegurar a hegemonia americana nas Américas, mas visa também tirar a China e a Rússia das Américas. Né? É a tentativa, claramente, daquele velho América para os americanos do Norte, reeditado no nosso tempo. O segundo dossiê que é fundamental nesse momento, em aberto, é Taiwan.
né? A China, desde 1949, desde a Revolução Chinesa, que encerra aquele século das humilhações, um século cronologicamente incerto, começado possivelmente em 1839, com guerras do ópio, na qual as potências ocidentais, a Inglaterra, a França, a Alemanha, Japão, Estados Unidos, impuseram medidas à China, desde concessões territoriais, ocupação de territórios, né, até controle das suas ferrovias, aduanas, né, e do seu comércio internacional. A China, em 1949, encerra esse século das injustiças, o século das humilhações, e denuncia os tratados desiguais impostos pelas potências imperialistas. Aos poucos, a China vai reconstruindo o seu território histórico. A Rússia devolve, né, parte da Manchúria ocupada e devolve em seguida o Cazaquistão chinês, o Xinjiang, né, para a China. A China, em seguida, reocupa o Tibete, que a Inglaterra, a potência imperial na Índia, tinha tentado transformar num Estado cliente inglês, depois, inclusive, da independência da Índia, né? Ela consegue unificar o seu território e, acompanhando os acordos internacionais, exigir a retrocessão de Hong Kong, ocupado pela Inglaterra por um século, e Macau, ocupado por Portugal por quase 4 séculos, que reintegram a China. O que resta de uma potência, de vestígios de uma potência que foi tão humilhada pelos imperialismos? Resta exatamente Taiwan, a ilha de Formosa dos portugueses. Taiwan foi ocupada no início do século XIX, finalzinho do XX, início do século XIX, depois da guerra nipo-chinesa ou sino-japonesa, no qual o Japão impôs uma série de acordos desiguais para a China e ocupou esse arquipélago em torno de Formosa, com a ilha de Formosa, que os chineses chamam de Taiwan. Formosa ficou com o Japão até 1945. Tanto em Alta, na Conferência de Alta, como na Conferência de Potsdam, todas as potências envolvidas concordaram em que Taiwan retornaria para uma China unificada. Não havia questão ainda em 1945 se era uma China comunista ou não. Isso não estava colocado. Mas reintegraria a China. Na Guerra Civil, que decorre novamente de 45 a 49, em 49 os comunistas dominam o continente, a mainland, e os nacionalistas do Kuomintang, né, do general Chiang Kai-shek, se exilam na ilha, né? Nenhum dos dois lados, nem o lado nacionalista do Kuomintang, nem o lado socialista do Partido Comunista Chinês, propuseram a divisão em 2 países. Tanto os nacionalistas queriam reunificação sob seu controle, como os socialistas comunistas a sua reunificação sob seu controle. A ideia nacional, a ideia de que não existe uma China fora da China, né, um só país que existe, foi, enfim, aceita pelos Estados Unidos, aceita pelas Nações Unidas. Os países todos reconheceram essa unidade, uma só nação chinesa, com 2 estados provisoriamente até a unificação. Jamais a independência de Formosa. Ora, isso nunca foi aceito pela extrema-direita japonesa. Os sonhos imperiais japoneses, inclusive expressos agora no uso da bandeira do Mikado, da bandeira do sol nascente com seus raios pela marinha japonesa, né, estavam claramente na ideia de um novo expansionismo militarista japonês. Um novo governo japonês, né, agora empossado, né, colocou questões absolutamente duras em relação a isso, deslocando navios, mísseis, deslocando equipamento para ilhas perto do Estreito de Formosa. Isso provocou uma reação brutal por parte da China, avisando que era considerado um ato hostil à intervenção do Japão numa questão nacional, uma questão de unificação nacional, como é a questão de Formosa ou de Taiwan para os chineses. Então nós aqui temos um grande
ponto quente, no sentido de que, evidentemente, o Japão, né, não está fazendo isso sem conversar com os Estados Unidos. Existe uma aliança aí entre Japão, Austrália, Estados Unidos e Índia, né, quase que um mecanismo de contenção, né, da China, e que, evidentemente, não desejam de forma alguma que esse cabedal tecnológico enorme acumulado por Formosa, por Taiwan, passe às mãos dos chineses, o que representaria, não necessário, não é a única forma, mas representaria, né, um ganho de escala fantástico para as capacidades industriais, consequentemente militares, da China popular. Um senador americano, trumpista, chegou a propor que, caso haja a unificação, os Estados Unidos deveria bombardear o parque tecnológico de Taiwan para que só sobrasse cinzas e os chineses não colocassem a mão em nada. Então vemos que não é uma questão de democracia, de regimes políticos, mas é uma questão bruta, né, de poder, né, e de poder econômico que se traduz em poder militar, né. O terceiro hot point é, sem dúvida nenhuma, a Ucrânia. A situação na Ucrânia se agrava enormemente, uma guerra extremamente difícil, né? Difícil para ambas as partes, evidentemente para a Ucrânia, que tem seu território ocupado, e difícil para a Rússia. E é sempre difícil para a potência mais forte. Esse é um dado importante nesse sentido. Foi assim com os Estados Unidos no Vietnã, no Afeganistão, foi assim com a Inglaterra nas Malvinas, né? A capacidade de uma potência maior mobilizar seus meios e usar tudo que tem contra uma potência menos poderosa implica em violações profundas, né, das regras internacionais da guerra. Os crimes que cometeram os Estados Unidos no Vietnã, né, a derrota no Afeganistão, os crimes que os ingleses cometeram na Guerra das Malvinas, principalmente o afundamento do encoraçado Belgrano, que estava fora da área de combate e que causa a morte de centenas e centenas de marinheiros que não estavam engajados na guerra, né? Isso são provas de que nem sempre aquele que tem o maior poder militar tem garantida a sua vitória. Não só porque a guerra é um fato político, não adianta vencer militarmente e perder, né, politicamente. Esse é o caso de Israel. Israel arrasou a Palestina, transformou em escombros, né, Gaza, mas, do ponto de vista político, sofreu uma derrota imensa com o reconhecimento internacional de um genocídio cometido por um povo que foi vítima tão pouco tempo de um genocídio, né? Quer dizer, o cabedal, o capital político de Israel se desvaneceu completamente com a vitória militar deles, né? Então, esse é o ponto que hoje é muito claro para a Ucrânia. Em 17 de dezembro de 2021, pouco antes da invasão russa, em 2022, em fevereiro, né? Quer dizer, eu estou falando de 17 de dezembro de 2001, a invasão foi em 22 de fevereiro de 2022, né? O presidente Vladimir Putin, ele colocou uma série de pontos fundamentais que deveriam ser atendidos para evitar o conflito, né? Entre eles estava a renúncia de fazer parte da OTAN, uma aliança militar voltada contra a Rússia, evidentemente, o que traria os armamentos, os equipamentos, principalmente os mísseis, para dentro propriamente da linha de defesa russa, né? A liberdade do uso do russo, né, nas escolas, nas universidades, no sistema médico e no sistema jurídico, nos tribunais. Coisa que é muito comum na Europa. A Suíça tem 4 idiomas, a Bélgica tem 2 idiomas, a Holanda tem 2 idiomas, a Itália tem uma série de dialetos, né, fantásticos ali dentro. A Espanha reconhece, né, o catalão, reconhece o basco como idiomas, né, nesse sentido. A Ucrânia não quis reconhecer, nas áreas densamente populadas por russos, por a população etnicamente russa, o uso do russo nas escolas ou nos hospitais, por exemplo, né? Um terceiro ponto se via principalmente sobre a atuação do batalhão Azov,
né, uma organização neofascista, que inclusive cometeu crimes muito brutais contra as populações russófilas e russófonas, né, existentes na Ucrânia, né, e a renúncia, né, de ter um poderio militar que possa ser utilizado contra a Rússia. Né? Se isso é bom, se isso é mal, eu não sei. Eu estou tratando de um ponto de vista daquilo que nós chamamos um novo realismo, né, em relações internacionais. Principalmente a partir do professor John Mearsheimer, que tem trabalhado intensamente com isso. Esse é um ponto central. Nós acreditamos mesmo que são questões de princípio moral, étnico e defesa da democracia, né, que o Japão e os Estados Unidos estão pressionando a China, ou os Estados Unidos estão pressionando a Venezuela e a Colômbia. E veja, a Venezuela e a Colômbia é uma grande democracia, né? Não tem nenhuma dúvida. A Venezuela, né, elege seus presidentes por um sistema eleitoral muito menos confuso e oligárquico do que o sistema eleitoral americano. Já teve presidentes americanos com muito menos voto popular, né, e que ganharam as eleições e governaram, começando com Bush mesmo nesse sentido. Então, discutir o sistema político de um país e ameaçá-lo de guerra, de bombardeio, né, redunda em coisas como Vietnã, Afeganistão, Síria, Líbia, né, destruindo o país e não estabelecendo a liberdade nesse país. Essa é a questão central hoje na Ucrânia. Né? A Rússia travou uma guerra, está travando uma guerra largamente contida, porque ela não pode destruir aquilo que ela considera como seu, como sua população. Ela não vai fazer, né, táticas de arrasar quarteirão, de tapetes de bomba, de coisa parecida, contra populações e território que ela diz que são seus, naturalmente seus, derivados da má divisão, né, da antiga União Soviética nos anos 50, 60. Né? Então, sempre foi uma guerra limitada. No entanto, nas últimas 3 semanas, os russos romperam todas as linhas de defesa da Ucrânia. Né? E fazem isso em 2 sentidos. Primeiro, a própria dinâmica da guerra. Está ali, você vai ter que avançar, porque se você não avançar, o outro lado vai contra-atacar e causar danos. A dinâmica da guerra está ao lado dos russos. Os russos tomaram territórios e destruíram linhas fundamentais de comunicação, transporte, manutenção de equipamentos, homens e munição, tornando, né, a Ucrânia, nesse momento, dificilmente defensável. As baixas ucranianas estão, segundo o comandante Scott Ritter, né, que é um ex-mariner americano e conselheiro militar da ONU, o Scott Ritter fala que são de 3 dígitos as perdas diárias de homens, né, na Ucrânia. Homens jovens que não querem lutar, que não querem participar disso, e principalmente porque já sabem que a guerra está perdida. A polícia ucraniana tem literalmente sequestrado os jovens para a luta aí, porque nem os mercenários querem mais ficar. Né? Vídeo caso dos brasileiros. Então, nesse sentido, né, a Rússia avança pela dinâmica da guerra, mas avança também pela dinâmica da negociação diplomática. Evidentemente, sempre foi assim em guerras, se é bom ou é mal é outra discussão, né? É discussão do campo da ética, né? De que aquele que está com mais vantagem no campo de batalha negocia melhor na mesa diplomática. Né? E nesse caso que se explica a expressão grosseira de Trump ao Zelensky, que você não tem as cartas. Ele não pode jogar nesse jogo porque ele não tem as cartas. E ele deveria aceitar, né, uma paz o mais rápido possível. Quanto mais demora a paz, mais jovens ucranianos e russos morrem. E mais território a Ucrânia perde. Mais infraestrutura é destruída. Né? E isso é terrível, e isso não é nada bom, nenhuma guerra é boa. Nesse momento, as tropas precursoras russas estão na periferia de Odessa, a grande cidade russa, né, que hoje está na Ucrânia. Só para vocês terem uma ideia, Odessa surge como um grande porto russo no Mar Negro em 1770.
antes dos Estados Unidos nascerem como nação, antes de 1776, antes de Santa Catarina estar definitivamente incorporada ao território brasileiro, né? 1770, né? Que Odessa é russa, né? Hoje, as tropas precursoras russas estão na periferia de Odessa. Podem desencadear a qualquer momento uma grande ofensiva. Caso Odessa caia, a Ucrânia perde completamente o seu litoral. Perdido o seu litoral, ela perde sua estrutura econômica básica e sua capacidade de exportar. É um grande país exportador de cereais, de carne, de minérios, e precisa desse porto para receber máquinas e equipamentos e exportar seus bens para o mundo inteiro, né? A derrota e a queda de Odessa é um desastre total. E não sabemos como o mapa da Europa pode dar aí. A não viabilidade de um Estado ucraniano como nós conhecemos pode levantar questões da Polônia, que tem sobre o território da Ucrânia, da Lituânia, que tem sobre o território da Ucrânia, e até da Hungria, nesse momento, ou mesmo da Romênia. Então, nesse ponto, o colapso não negociado da Ucrânia seria um desastre muito maior para o Ocidente do que uma negociação e a aceitação das condições russas nesse momento. É isso que a administração americana, que parece confusa, percebeu, né? A derrota por colapso eminente é muito pior do que uma negociação. Mas a Europa não entende assim. Os governos cada vez mais conservadores, por exemplo, né, de Friedrich Merz, em Berlim, querem continuar a guerra, inclusive porque a continuidade da guerra representaria a chegada de dinheiro para a compra de armas alemãs e francesas para fazer o relance da economia europeia, enquanto ucranianos morrem, né? Então, na verdade, né, é isso que nós chamamos, né, os três grandes dossiês da crise internacional hoje nos nossos dias. Em 1947, os físicos, né, mundiais, os físicos reunidos na Associação Mundial de Física, eles organizaram um relógio do fim do mundo. Quantos minutos faltava para meia-noite, sendo a meia-noite o fim do mundo representado pela guerra atômica? O risco da escalada do conflito, daquilo que Pink Floyd chamaria um lapso momentâneo da razão, né? Durante toda a Guerra Fria, de 1945 a 1991, né, o relógio variou entre 15 e 10 minutos para o fim do mundo. Hoje, agora, nesse momento, esse mesmo relógio marca 86 segundos para o fim do mundo. É preciso pensar sobre isso.